Glória a Deus. Felizes com Jesus. Fazendo uma reflexão do meu testemunho de vida. Ainda no dia 17, então os grupos familiares estão retornando, né? Então nessa segunda, mas no dia 17. Pastor, que é grupos familiares. A Igreja Comunhão Cristã, ela trabalha então com grupos menores, que acontece durante a semana, que é uma forma de a gente poder, né, abençoar todas as pessoas que são na igreja, que vêm, que querem participar dela e ter um pastoreio de perto. Eu, como pastor responsável pela obra, não consigo, né, abençoar no sentido, conversar com todos vocês, conhecer todos vocês, mas cada grupo familiar tem um casal de pastores, pastoras que estão ali para poder acompanhar a sua vida. Então, o grupo familiar funciona dessa forma. Então, né, então a gente se reúne nas casas, alguns casos aqui na igreja também, mas é uma forma de poder então acompanhar a sua vida, poder estar orando pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios, pela sua saúde, enfim, tantas coisas que acontecem durante a semana. E a gente, né, então, para poder abençoar, poder cuidar bem do rebanho, então a gente trabalha com os grupos familiares. Para que você possa fazer parte de um grupo familiar, então a porta de entrada é a integração, que acontece sempre às quartas-feiras, 19h30, e ali você vai conhecer a estrutura da igreja, e ali você vai poder conhecer como trabalha a igreja, para que você, depois de algumas semanas, possa decidir se você quer ou não fazer parte da comunhão cristã, se tornar um membro, e daí você tem também essa oportunidade de ir para um grupo familiar. E grupos familiares têm desde os adolescentes, desde os jovens, adultos, enfim, tem para todas as classes que a gente pode atingir. A IBI, e o culto da IBI que está acontecendo lá atrás, então culto para as crianças de 1 até 12 anos também que está acontecendo. Então é uma forma de a gente poder alimentar toda a igreja. Amém? Então só lembrando para quem não conhece. Então, fazendo uma reflexão do meu testemunho, a gente estávamos falando já há algumas semanas. Semana passada deu uma pausa, tivemos uma palavra poderosa na semana passada, e hoje vamos dar continuidade também. E estamos usando o exemplo da terceira carta de João, você pode depois acompanhar ela lá. E falando então do nosso testemunho de vida, né? Testemunho da minha vida, o testemunho da sua vida, o testemunho daquilo que Cristo ele tem feito em nós. E a gente está usando o exemplo, a vida de Gaio, né? Um exemplo de um homem, né, que falamos que ele era um homem amado, e era um homem que amava, não era difícil de ser amado, era uma pessoa que com certeza ele estava sempre querendo fazer o melhor para Deus, o melhor para a igreja, o melhor para os irmãos. Então o apóstolo João chama a atenção que Gaio era uma pessoa amada, né? Era uma pessoa que, né, não era difícil de as pessoas amarem ele, principalmente, né, pelo seu testemunho, por aquilo que ele vivia realmente. Pois nós vemos que o testemunho dos irmãos em relação a Gaio, também em segundo lugar, era que ele andava em verdade. Ele andava em verdade, ele andava, no caso, num sentido assim, não era uma pessoa que somente creu na verdade, mas ele viveu, ele vivia todos os dias, ele andava na verdade. Isso chama atenção nesse texto. Em 1 João 2,6, o apóstolo João diz: aquele que afirma que permanece nele, falando de Jesus, deve andar como ele andou. Pastor, como é que Cristo ele andou? Qual era a forma? Ele tinha passos largos, passos rápidos? Não, o andar aqui é a vida, é o testemunho, é o caráter, é a integridade, é aquilo que verdadeiramente ele manifestava, era aquilo que ele vivia. Então Gaio, ele era um homem que ele andava na verdade. Então o andar não tem a ver com a parte física, né? Mas o andar fala de um testemunho do nosso dia a dia, da nossa caminhada, fala do meu dia a dia com as pessoas, como que eu me relaciono com elas, como que eu trato elas, como que eu ouço elas, como é o meu relacionamento com as pessoas. Então isso fala de andar na verdade, né? Isso aqui, usar uma camiseta é muito bom, com certeza, mas isso não faz de você um homem, uma mulher que ande na verdade. Você pode andar vestido com uma verdade, mas talvez você não manifeste essa verdade. Isso é bem diferente. Andar com adesivo no carro, que esse carro é propriedade de Jesus, e sair cortando, fazendo essas manobras aí que não são de homem de Deus, isso não é andar na verdade.
estacionar em lugar proibido, ultrapassar em lugar proibido, isso não é, mas tem uma faixa bonita lá que é de Jesus. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, tem a ver com o seu caráter. Então, andar na verdade é o nosso testemunho diário. Então, fala do que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido do próprio Jesus Cristo. E esse andar é a nossa vida, né? Do início do ano até o final do ano, até o dia que o Senhor nos permitir respirar. Então, o importante não é iniciar o ano bem. Pastor, graças a Deus, 2025 eu iniciei muito bem. Graças a Deus que você iniciou muito bem, mas tem que iniciar, tem que permanecer e tem que terminar bem também. Essa é a nossa caminhada, esse é o nosso andar. Então, permanecer andando na verdade. E Gaio, independente do lugar que ele estava, ele era quem ele era, ou seja, uma pessoa autêntica, uma pessoa íntegra, uma pessoa que andava na verdade. E os irmãos, conforme diz o texto, eles davam um bom testemunho do seu exemplo de vida. E a pergunta que eu faço, será que as pessoas podem dar um bom testemunho da minha vida? Será que as pessoas que caminham conosco, que conhecem a nossa vida, os nossos parentes, os nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola, será que eles podem dar um bom testemunho da minha vida? Será que eles podem dar um bom testemunho da sua vida? Então isso é importante, porque a única forma das pessoas conhecerem Deus, pastor, eu oro todo dia para que aquele meu vizinho, aquele meu pai, a minha mãe, o meu filho, sei lá, uma pessoa ela possa conhecer a Deus. Você está orando, mas a maior prova da forma que eles vão conhecer a Deus é através da sua vida. As pessoas do mundo elas só podem conhecer a Deus através de homens e mulheres que andam na verdade. Se nós andarmos na verdade, se nós vivermos a verdade, as pessoas vão conhecer Deus. Pastor, mas eu estou orando para um anjo aparecer. O anjo não vai aparecer. O anjo vai vir para outra missão. O anjo vem para nos ajudar em missões que dizem respeito à nossa vida. Mas as pessoas do mundo, as pessoas de Blumenau, as pessoas do Brasil, de Santa Catarina, vão conhecer a Deus através de homens e mulheres que andam na verdade. A única forma delas conhecerem a Deus é através da nossa vida, do nosso testemunho, da onde nós estivermos e manifestar o bom perfume de Cristo Jesus. E o que levou Gaio a uma vida de um testemunho, então era a verdade em relação a Deus. A verdade estava nele, ele respirava a verdade, ele vivia a verdade. Gaio meditava na palavra, deleitava-se na palavra, praticava a palavra diariamente. Talvez ele não era perfeito, como muitos de nós também não. Erramos, falhamos, mas isso não impede de a gente andar na verdade. Isso não impede nós manifestarmos quem nós somos. E andar na verdade é desejar colocar em prática aquilo que nós temos recebido de Jesus Cristo. Amém? E por final, então, João ele diz que Gaio ele era um homem que servia com o seu tempo e recursos. 3 João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo de número 8, que diz assim: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse amor, desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. E é, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Então, quando ele diz aqui no versículo 7, foi por causa do nome, você pode ver lá no versículo 7, nome, né, começando o N maiúsculo, que ele está falando de quem? Está falando de Jesus Cristo. Ele está falando do nome de Gaio, não está falando do nome do apóstolo João, ele está falando do nome que significa Jesus. Nome, começando com a letra maiúscula, ele está se referindo a Jesus. Então foi por causa de Jesus que essas pessoas saíram, né, e
né, sem receber ajuda alguma dos gentios. Foram, ou seja, anunciar as boas novas, foram pregar o evangelho, foram manifestar o amor de Deus. Então, nós vemos aqui nesse texto que Gaio, ele era um cooperador da verdade. Além de ele estar andando na verdade, ele cooperava com a verdade, ele se movia em prol das pessoas. Ele se movia em prol das pessoas para que essas pudessem ser o quê? Úteis na obra de Deus. Então era um cooperador da verdade, ele era um homem que servia a Deus. Além de ele dar um bom testemunho, um homem amado, ele era um homem que andava na verdade e era um homem que cooperava com a obra de Deus. Então é nosso dever ser um cooperador da verdade. É nosso dever ser um cooperador da verdade. Nós devemos ir, devemos contribuir, falar, orar, manifestar aquilo que Deus ele tem nos dado. E Gaio, ele abre o coração para a obra de Deus, ele abre o seu bolso para a obra de Deus, ele abre o seu lar para a obra de Deus. Enfim, Gaio, ele verdadeiramente entendeu a obra de Jesus Cristo na sua vida. Então ele andava na verdade, manifestava a verdade, ele cooperava com a verdade. E essa cooperação não era só da boca para fora, mas era em atitudes. Ele era aquele que se manifestava. Quando precisava investir em missões, ele estava investindo em missões. Quando ele era para abrir a sua casa para receber as pessoas, um grupo familiar, como diz o texto, a igreja que estava na casa deles ali já. Então o grupo familiar não é uma coisa da comunhão cristã, mas é algo já lá desde Moisés que Deus já dá uma direção. E aqui a gente pode ver que eles recebiam as pessoas na casa, abriam as suas casas, talvez serviam lá um cordeiro, talvez serviam lá um cachorro quente, né? Com certeza não tinha cachorro quente naquela época, mas lá um sanduíche, alguma coisa. Eles estavam lá recebendo as pessoas. Então eram cooperadores da verdade. Se era para investir, se era para colocar recursos na obra, estavam colocando, financiando as missões, financiando a obra de Deus. Então aqui mostra bem claro que Gaio, ele abriu o seu coração, o seu bolso, o seu lar, para ser o que? Uma coluna na obra de Deus. Amém? Então ele dava suporte para que a obra continuasse a avançar. Eu não me canso de dizer, se Deus permitir, em novembro a gente completa 28 anos dessa obra. 28 anos dessa obra por causa de cooperadores da verdade, porque pessoas investem nessa obra, porque pessoas têm entendimento que essa obra não é obra de homens, mas é uma obra de Deus. É uma obra de homens e mulheres que andam na verdade, que cooperam com a verdade, que manifestam a verdade. Então essa obra tende a avançar, vai continuar avançando por pessoas que andam na verdade. E Gaio dava suporte para que aquela obra pudesse chegar até onde chegou nas nossas vidas. Amém? Essa obra que Gaio sustentou chegou na minha vida, chegou na sua vida. 2 Coríntios 6, versículo de número 1 em diante, diz o apóstolo Paulo: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não receberem em vão a graça de Deus. E eu o ouvi no tempo favorável, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Amém? Então Paulo está dizendo: cooperadores de Deus, como cooperadores, insistimos com vocês. Insistimos com quem? Com a igreja. Por isso você ouve, né, a nossa equipe de pastores sempre aqui insistindo com a igreja. Insistindo o quê? Para que nós que recebemos a Jesus Cristo, nós, como diz o texto, vocês não recebam em vão o quê? A graça de Deus. Pastor, tem pessoas que recebem em vão a graça de Deus? Tem muito, milhões, talvez para não dizer mais, milhões de pessoas que receberam a graça de Deus em vão. Ou seja, toda obra, nós vamos participar depois da ceia, toda obra focada de Jesus Cristo naquela cruz, todo o sofrimento de Jesus Cristo, toda a angústia de Jesus Cristo, tudo aquilo que Cristo suportou, as pessoas recebem como em vão na vida delas.
Graça, favor imerecido. Não merecíamos o favor de Deus, não merecíamos o perdão, não merecíamos ser justificados, não merecíamos ir para o céu. E as pessoas, então, elas recebem, Cristo faz, Ele dá de graça, Ele oferta isso na nossa vida, mas pessoas recebem essa oferta como se fosse em vão. Então Paulo está insistindo com a igreja, Paulo está insistindo com as pessoas que caminham na igreja para que elas não recebam em vão a graça de Deus. Pastor, o que é receber em vão a graça de Deus? É não valorizar essa obra, é não ser um cooperador da verdade, é não andar na verdade, é não ser uma pessoa amável, é não ser aquela pessoa como o exemplo de Gaio. E isso é receber em vão a graça de Deus. Recebeu, mas é em vão. Por quê? Porque não manifesta aquilo que Cristo fez na sua vida. E Paulo está dizendo, como cooperadores, imagine, você, pastor, eu estou cooperando nessa obra. Você pode estar cooperando nessa obra chamada comunhão cristã, mas antes de você cooperar nessa obra chamada comunhão cristã, diz o apóstolo Paulo, nós somos cooperadores de Deus. Você devia se alegrar com isso, cooperador de Deus. Não, pastor, que eu sou cooperador do presidente da república, e daí? Não, porque eu sou cooperador do deputado tal, do governador, do prefeito. Nós somos cooperadores de Deus, cooperadores do Criador, do Altíssimo, do Soberano, daquele que era, que é, e daquele que há de vir. Nós somos cooperadores dele. Imagina, não tem outros na face da terra que tem esse privilégio de cooperar com Deus. Não, pastor, porque eu conheço fulano, ciclano, o meu vizinho, ele é um cooperador de quem? Ele é um cooperador de uma obra, mas eles fazem o bem, fazem para a sociedade, mas ele não é um cooperador de Deus. Cooperador de Deus é somente aquele que nasceu de novo, aquele que teve um encontro com Cristo, aquele que nasceu, que entrou, não somente viu o reino, mas entrou no reino de Deus. Isso é um cooperador de Deus. E Paulo continua dizendo, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Diga comigo, agora é o tempo favorável. Diga uma vez mais, agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Agora é o dia da salvação. Amém? Pastor, quando que é o dia favorável? Agora é o dia favorável. Pastor, eu estou esperando um dia certo, estou esperando a hora certa. Não, agora é o tempo favorável. Porque amanhã não sei. Amanhã não me pertence. Não, pastor, que eu estou planejando para amanhã. Não, amanhã não pertence a gente. Não pertence o amanhã. Nós podemos planejar sim, mas o executar, ou seja, o manifestar, o executar é de Deus. Hoje de manhã, saindo de um lado, do outro estado, eu recebi já, pastor, o senhor pode fazer um velório amanhã cedo lá, minha mãe morreu. Eu falei assim, sim, posso, tal horário eu vou estar lá. Se Deus permitir. Se o Pai permitir, eu vou estar lá fazendo o velório. Se não, não. Porque eu posso planejar, mas o executar vem de Deus. Então hoje, agora, ele está dizendo, agora, quer dizer, nesse exato momento, agora é o tempo favorável. Agora, nesse exato momento, é o tempo favorável para que eu peça perdão, talvez para algum irmão, para alguma irmã, para alguém que de repente eu não consigo mais olhar nos olhos dele. Agora é o momento favorável. Ele não está dizendo hoje é o tempo favorável, mas ele diz agora, porque daqui a 5 minutos talvez passou aquele momento. Então agora é o tempo favorável para que eu reconhecer se eu tenho recebido a graça de Deus em vão ou não. Agora é o momento para que eu possa, em outras palavras, Pai, eu quero mais, preciso mais, eu preciso avançar mais. Então agora é o tempo favorável. Nesse momento é o tempo favorável. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ele termina dizendo aqui assim, não damos motivo de escândalo a quem? A ninguém. A ninguém. Em circunstância alguma, para
que o nosso ministério, quer dizer, não caia em descrédito. Quantas pessoas hoje que estão deixando as congregações, que não estão mais congregando, e não são poucas não, são milhares, milhares e milhares de pessoas que estão deixando de congregar, porque em algum motivo talvez elas analisaram, de repente elas perceberam que aquele ministério, que aquela situação caiu em descrédito. Um escândalo levou aquele ministério ao descrédito. E as pessoas estão vagando hoje como que ovelhas sem pastores, porque e Paulo chama bem a atenção aqui assim, para que o nosso ministério, e ministério, quem estava na reunião de liderança na sexta-feira, deixei bem claro, ministério não é título. Pastor, eu tenho um ministério pastoral, ou seja, quer dizer que você tem um serviço pastoral. Eu tenho um ministério apostólico, você tem um serviço apostólico. Eu tenho um ministério profético, eu tenho um serviço profético. Sempre que se trata de ministério, não se trata de títulos, não se trata de graduações, mas se trata de servir. Então o apóstolo Paulo está dizendo para que o nosso serviço não caia em descrédito. E qual é o nosso serviço? Ser o cooperador de Deus. Cooperar com a obra de Deus, para que a nossa cooperação com a obra de Deus não caia em descrédito. Então eu preciso prestar muita atenção com isso. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, amém? Discípulo é um seguidor que segue o seu mestre. Então qual é o mestre que nós seguimos? O mestre Jesus Cristo. Então nós somos discípulos de Jesus Cristo. Aqui ninguém é discípulo do pastor Roberto, aqui é discípulo de Jesus Cristo. Então nós seguimos ao mestre, seguimos a Jesus Cristo. Então o mestre, ou seja, tem os seus discípulos. Então seguem o exemplo do seu mestre. O exemplo maior que Jesus deixou para os seus seguidores foi servir. Eu sou um discípulo de Cristo, então eu sou um discípulo daquele que deu o maior exemplo em servir. O maior exemplo de alguém que serviu na obra se chama Jesus Cristo. E ele veio como um exemplo, ele veio um exemplo a ser seguido, um exemplo a não simplesmente a contemplar aquele exemplo, mas seguir aquele exemplo. Então quando eu digo eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu tenho que ter em mente claramente, o meu mestre, ele é o maior exemplo de servir. Então automaticamente eu sendo um discípulo de Jesus Cristo, eu também tenho que entender o que significa servir. Servir. Gaio era um exemplo de uma pessoa que servia a obra de Deus. Então segue o exemplo do seu mestre, um exemplo maior que Jesus Cristo. Então servir a quem? Primeiramente a Deus. E pastor, como que eu sirvo a Deus? Servindo as pessoas. Servindo as pessoas. Jesus Cristo deu o maior exemplo de servir, servindo pessoas. Servindo vidas, servindo pessoas. E para que as pessoas às vezes se escandalizam, ele serviu as pessoas que a maioria delas, quando ele estava lá naquela cruz, ou quando ele estava lá diante de Pilatos, estavam lá gritando, crucificam, crucificam, crucificam. Então ele estava diante daquelas pessoas que ele serviu, ele veio para servir, e mesmo que ele servia as pessoas, não quer dizer que as pessoas reconheciam essa obra, porque muitas delas declararam naquele momento, crucificam, crucificam, e assim por diante. Mas mesmo ele sabendo que ele ficaria sozinho, ele não deixou de dar o exemplo maior. Mesmo na noite que ele estava lá lavando os pés dos seus discípulos, e ele lavou os pés de todos eles, e também estava incluído os pés de Judas, aquele que queria o trair, ele estava lá lavando da mesma forma que ele lavou os outros 11, ele lavou o de Judas também, porque ele veio para servir a Deus. Ele deu o maior exemplo de servir, não servindo só quando as pessoas eram favoráveis a ele, mas independente do que as pessoas falavam dele, independente do que as pessoas comentavam sobre a obra dele, ele serviu da melhor forma que ele sabia fazer, porque ele fazia para Deus. Então ele servia as pessoas. Então a melhor forma de nós servirmos a Deus é servindo pessoas. E não nos faltam exemplos de como que a gente poderia servir e como nós devemos servir as pessoas. Então a gente vê a própria vida do próprio Jesus Cristo, ele assume a condição de servo. Ninguém o forçou a isso, isso é algo claro para ele.
e precisa também ficar claro para nós. Na comunhão cristã, a gente não força ninguém a estar servindo nessa obra, mas a gente dá liberdade para todas as pessoas servirem. Todas as pessoas que querem servir na comunhão cristã, todas elas têm essa oportunidade. Só não serve quem não quer, mas que todas têm oportunidade, todas elas têm oportunidade. Então Jesus, ele não era forçado, ele não foi obrigado pelo Pai, você tem que servir, senão, vou puxar a tua orelha, vou puxar... Não, ele servia porque ele entendia aquilo que era importante para as nossas vidas. E isso precisa ficar claro para nós. E o apóstolo Paulo, ele nos diz a respeito disso em Filipenses 2, do versículo 1 em diante. Filipenses 2, versículo 1 em diante. Filipenses 2, então, vou ler aqui na minha mensagem. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Então, vejam o texto poderoso aqui, que Deus colocou no meu coração ainda hoje, antes de vir para cá. Nós, os que cremos em Jesus Cristo, estamos nele, amém? Somos nova criação, diz o texto aqui no versículo 1, ele fala aqui, então, se por estarmos em Cristo, eu não posso ter dúvida alguma que eu estou em Cristo Jesus. Se pastor, eu tenho uma dúvida, será que eu estou? Então, você precisa buscar uma ajuda para orar com você, porque a pessoa que confessou a Cristo, ela jamais pode ter dúvida que ela está em Cristo Jesus. Então ele diz, se por estarmos em Cristo Jesus, então nós que confessamos a Cristo, estamos em Cristo, somos nova criação. E ele diz aqui, que complete a minha alegria, tendo o mesmo espírito, modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ele não está falando de termos duas atitudes, está falando de uma só atitude. Ele vai falando da forma como tem que ser feito. E depois ele deixa no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma de Cristo Jesus. Então ele diz, seja a atitude de cada um de vocês a mesma. Ele não está falando parecida com a de Jesus, mas a mesma de Cristo Jesus. E ele diz que, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Então ele sabia que ele era Deus. Ele não tinha dúvida de onde que ele desceu. Ele não tinha dúvida do trono que ficou vazio. Mas ele deixa bem claro, embora ele tendo esse conhecimento, ele não se apegou no sentido de que, por eu ser Deus, então eu faço o que eu quero. Por eu ser Deus, agora vai ser do meu jeito. Por eu ser Deus, eu vou pisar nessa pessoa, vou matar aquela pessoa, vou colocar aquela outra numa prisão, vou colocar aquela outra numa angústia. Ele deixa bem claro, não. Ele sabia quem ele era, mas ele não agiu daquela forma. Ele não agiu dessa forma. E ele está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Então ele diz aqui, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Cristo Jesus. Ele sendo Deus, nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Cristo Jesus. E ele diz, seja a mesma atitude de vocês, embora eu sendo filho de Deus, embora eu sendo irmão de Jesus Cristo.
Eu não vou usar dessa questão para pisar nas pessoas, para humilhar as pessoas, para matar as pessoas, para destruir as pessoas, para fazer com que as pessoas sejam rebaixadas diante de mim. Não, pelo contrário, como diz o texto, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então ele se esvazia dessa forma divina para poder servir, para poder dar o maior exemplo de serviço. Então eu preciso ouvir com cuidado o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, que não haja em vós o mesmo sentimento, ou seja, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Meus irmãos, eu preciso entender e preciso ensinar que não é o que eu penso que tem valor, mas o que a palavra de Deus diz a meu respeito é que tem valor. Eu tenho que entender isso, que não é o que eu penso, não é o que os outros dizem, não é o que o fulano, o beltrano, o ciclano, aquele bambambam que tem 100 milhões de seguidores diz, não é o que aquela emissora diz, não é aquela pessoa diz, mas eu tenho que ter bem claro, que eu tenho que entender muito claro, que eu tenho que entender é aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. É isso que ele está dizendo aqui. Se a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor, eu preciso tomar parte disso. É isso que importa. Não importa o que as pessoas estão dizendo sobre 2025. Não importa o que aquele economista bambambam está falando sobre 2025. Não importa o que vem dos Estados Unidos. O que importa é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. É isso que importa, é isso que eu preciso prestar atenção. Se a palavra de Deus diz que o meu pastor, ele jamais vai me faltar, que Jesus é meu Senhor, que Jesus é meu pastor, que ele não vai me faltar, isso é que importa. É isso que importa. Se Deus ele é pela minha vida, se Deus ele é pela minha família, se Deus é pela minha empresa, se Deus é pela minha saúde, se Deus é pelo meu matrimônio, isto é o que importa. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as previsões dizem, o que importa é o que a palavra de Deus diz para a minha vida. É isso que importa. Se ela diz que não tem mais condenação sobre a minha vida, isto é que importa. Ah, pastor, mas o pastor tal, fulano de tal, bambambam tal, teólogo tal, diz que a pessoa que está em pecado, ela está em condenação, que ela está em Cristo, mas está condenada. Meu irmão, o que importa é o que a palavra de Deus está deixando bem claro, que aquele que está em Cristo não há mais condenação. Eu fico com a palavra. E isso é que importa. O que importa é que a palavra de Deus deixa bem claro que eu fui perdoado, que eu fui justificado. Isso é o que importa. É isso que importa. Mateus 24, 35, o próprio Jesus diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você pode aplaudir a Deus por isso? Os céus e a terra vão passar. Daqui a pouco vai ter novo céu e nova terra. E eu vou estar lá. Quem vai estar lá comigo? Oh, glória a Deus. Tem alguns que não querem, que não gostam do pastor mesmo, nem vão estar lá mesmo. Mas aqueles que já conhecem a Cristo vão estar lá. É novo céu e nova terra. Pastor, mas eu não vou morar no céu? Não, o céu é só a chegada lá, passar os 7 anos nas bodas do Cordeiro, e depois, quando chegar o dia do Senhor, a gente vai para o novo céu e nova terra. É nova, esse aqui vai passar, tudo vai passar. Jesus está dizendo aqui, os céus e a terra vão passar. Tem gente que fica dando crédito para o camarada que quer guardar a terra por mais 1.000, 2.000, 10 milhões de anos. Vai passar a terra, vai passar os céus. Não vão ficar. Ah, pastor, mas a Amazônia não vai ficar. Ah, pastor, mas aquele lugar que é um paraíso, não vai ficar. Passará, os céus e a terra passarão. Mas o que não passa é as palavras do Senhor. As palavras do Senhor não passam. Jesus deixa bem claro, e o que vocês veem vai passar, mas as minhas palavras não passarão. E isso é que importa, onde eu tenho que me apegar, onde eu tenho que grudar a minha vida é na palavra de Deus. É ali.
Não passa, entra 2000, um ano novo, e mais um ano novo, e mais um ano novo, e mais um ano novo, mas a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma. É a mesma. Fique com a palavra. Importa-nos ficarmos com a palavra. O texto diz que precisa haver em mim o mesmo sentimento que havia em Jesus. Qual era o sentimento que o apóstolo Paulo se refere? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, era algo que ele devia de apegar-se. Então, como eu falei, nós somos filhos, irmãos em Cristo Jesus. Ele se esvaziou. Então, Jesus sendo Deus, o soberano, o Criador, aquele que nos criou todas as coisas, logo, não é o mesmo sentimento que este ou aquele outro pensa, mas o que Jesus, ele pensa a nosso respeito. E assim Jesus, ele estabelece que, ao contrário do que o mundo ensina, a forma de estabelecer o reino de Deus é servir. E último texto, Marcos 10, 42 a 44, e nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Mas Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Escravo aqui, servo de todos. Veja que Jesus está dizendo, né, ele chama os discípulos, e ele diz aqui, aqueles que se acham, nos nossos dias a gente vê muitas pessoas que se acham. Pessoa que acha, né, que tem o poder do mundo. Meu Deus, se fosse para me contar aqui o que a gente tem visto, o que uma oração faz. A gente não abre aqui no púlpito, aqui a gente não fala as coisas. Se eu contasse para vocês o que os poderosos desse mundo já tentaram destruir a nossa vida, vocês iam ficar de cabelo em pé. E de repente eles não conseguem entender como que um planejamento de 100 bilhões e muito mais possa ter ruídos. Um projeto para matar milhões, bilhões de pessoas. Então ele está dizendo aqui, quando Jesus fala, aquelas pessoas que se acham, você vê quantas pessoas aí na internet se acham. E Jesus está dizendo o quê? Aquelas pessoas que se julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usos de autoridade sobre elas. Mas Jesus diz, entre vocês não vai ser assim. Entre nós não vai ser assim. Ele diz, entre vocês, os filhos, meus irmãos, aqueles que são do mesmo Pai, aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam a graça verdadeiramente, que não receberam em vão, ele está dizendo, isso não vai ser assim entre vocês. Isso não deve ser assim entre vocês, mas ele diz aqui, quem quiser ser grande, deve ser aquele que vai servir. Quem quer ser grande no reino de Deus, tem que ser aquele que vai servir, aquele que serve. É isso que ele está dizendo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será aquele que serve a todos. Pastor, eu quero ser o primeiro nessa obra. Então você tem que ser o primeiro a servir a todos. Servir a todos, servir de uma forma geral em toda essa obra. É isso que ele está dizendo. Então servir ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e uns aos outros. Então a Bíblia, ela mostra por meio do ensino de Jesus que a palavra servir, então ela fala de tem diversas explicações, diversas aplicações. Tem uma no grego que é diáconos, né? Quando você ouve diácono, pastor, lá na igreja que eu fazia parte, eu ouvi falar, tem o diácono. O que significa o diácono? O diácono é como se fosse um garçom. Aquela pessoa que está lá, um garçom. Quem já serviu como garçom sabe que ele está lá com a bandeja e vai lá servir. Garçom faz o quê? Garçom, ele serve. Ele está lá servindo. Seja uma pessoa que está lá embriagada, seja uma pessoa que está lá sã, seja uma pessoa que diga obrigado para ele ou não diga nada para ele, ele está lá servindo. Então o diácono é um serviçal, ele é um garçom. Então Jesus, a palavra de Deus no grego para servir é diáconos, é o quê? Um garçom.
Então aqui, daqui a pouco a gente vai estar com vários garçons aqui na frente para servir a ceia. Ser os garçons, né, pastor Jorge? Está lá com a equipe de garçons, a equipe de garçons na IBI, a equipe de garçons aqui no palco, a equipe de garçons lá na técnica, lá na mídia, lá na projeção. São a equipe de garçons, a equipe de servos. Estão ali para servir. Os garçons no estacionamento, garçom na segurança e assim por diante. Diáconos, pessoas que estão ali servindo. Então, Gaio, ele era um exemplo de servidor, e Jesus Cristo, nosso exemplo maior. Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. Ore assim comigo, fale assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que veio em carne e morreu lá na cruz, por amor a mim, mas hoje o Senhor está vivo, à direita do Pai, e nesta hora eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha alma. Pai Celestial, escreva o meu nome no livro da vida, para que no dia do Senhor eu seja achado, escrito nele, para a glória de Deus. Aleluia.